Meus amigos, preparem-se porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente o rumo político do Brasil. Uma bomba que está circulando nos bastidores de Brasília está deixando muita gente de cabelo em pé. E a pergunta que não quer calar é: será que o Lula vai trair o Xandão e entregar a cabeça dele de bandeja para o Trump em troca de poder e para que o pior não aconteça com ele? Parece loucura, mas as peças do tabuleiro estão se movendo de um jeito estranho demais. Enquanto a imprensa finge que está tudo bem, reuniões secretas, acordo de bastidores e pressões internacionais pode estar empurrando o Lula a fazer o impensável: rifar Xandão para salvar o próprio pescoço e garantir a sobrevivência política do seu governo. Fique até o final desse vídeo porque o que eu vou te mostrar aqui nele realmente vai te deixar de boca aberta. Nos últimos dias surgiram informações de bastidores mostrando que o Trump teria colocado uma condição pesada para negociar com o governo brasileiro: o fim da influência de Xandão nas decisões do STF e nas censuras políticas que atinge até empresas americanas. E adivinha? O Lula sabe que sem resolver esse problema, nenhum acordo com os Estados Unidos vai para frente. Só que para ele, isso pode ser uma jogada de mestre ou de pura traição. Pensa comigo, o Lula mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele entrega o Xandão, que já virou um fardo pesado, agrada o Senado, que há tempos quer ver o Moraes fora do STF, e ainda posa de estadista diante de Trump, mostrando boa vontade para acabar com as sanções da lei Magnitsky. Mas o detalhe mais sórdido dessa história é outro, porque Lula nunca confiou plenamente em Moraes. Nos bastidores, ele sabe que o ministro tem poder demais e a qualquer momento pode virar o jogo contra ele. O medo do Lula é simples: o mesmo STF que hoje protege ele pode ser o mesmo que amanhã vai condenar ele. Se isso for verdade, o Brasil pode estar diante de um novo escândalo político internacional com consequências imprevisíveis. Então não pisca, não troca de vídeo, porque o que vem aí vai te deixar de boca aberta. Bora reagir juntos e enfrentar como o Lula está preparando o terreno para atrair o Xandão e agradar o Trump. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma hipótese muito intrigante para o Lula resolver essa negociação com o Trump, tá? Eu tenho falado para vocês que eu acho difícil o Lula conseguir fechar essa negociação com o Trump, porque existe um ponto que o Trump vai exigir, que é a questão de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas talvez o problema do Alexandre de Moraes para o Lula não seja um problema tão grande assim. Existe como o Lula entregar o Alexandre de Moraes para o Trump e resolver esse problema. Olha só, resolve vários problemas de uma vez só. Essa hipótese foi levantada pelo jornalista José Amilcar, lá de Brasília. E vamos estudar essa hipótese. Será que pode ser essa a jogada do Lula? Será que o Lula pode rifar o Alexandre de Moraes para salvar o governo dele e acabar com as tarifas e coisa e tal e voltar à normalidade? E como é que fica o Bolsonaro nesse caso? Essa notícia foi sugerida por Concurseiro que Adora o Peter, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a gente sabe que Bolsonaro e Magnitsky foram sim temas da reunião, mas a gente não sabe nada do que foi discutido lá dentro, propriamente dito, né? É o que eu falo para vocês. Se você olhar os jornais brasileiros, todos estão dizendo que não, que o Lula vai conseguir, que o Lula está negociando, eu não sei o que lá, propaganda pura, não tem nada. Pastel de vento, porque conseguiu o quê? Não conseguiu nada. E o mais importante que ninguém está discutindo: quais são os pedidos do outro lado? Os pedidos do Lula, o que o Lula quer, a gente sabe. O Lula quer acabar com as tarifas de 40%, quer acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, quer acabar com o fim dos vistos para um monte de gente que tem no governo. É isso que o Lula quer. Beleza, tranquilo. Negociação é assim, você bota uma coisa, o outro lado bota outra coisa, você chega num acordo que os dois aceitam, né? O que o Trump quer? Originalmente o que o Trump queria era justamente o fim do processo absurdo contra o Bolsonaro e a questão do fim da censura contra as redes sociais americanas, né? Feitas em grande parte pelo Alexandre de Moraes. O Lula disse que não mexe no caso do Bolsonaro, porque foi um processo, devido ao processo legal, não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que isso não é motivo para nada, porque pela lei, se o Congresso aprovar anistia, o Bolsonaro é liberado, mesmo que tenha... O Lula não precisa intervir no judiciário, não vai intervir no judiciário, vai aprovar na Câmara a anistia e pronto, resolvido o problema, né? Mas o Lula não quer isso.
ou talvez queira, tá? Porque tem que lembrar sempre que o que ele fala e o que é a verdade são coisas muito diferentes, né? O Lula e a verdade, vocês sabem, tem um divórcio completo no final das contas, né? E de certa forma é interessante para o Lula o Bolsonaro concorrer, tá? Você sabe, quando foi em 2022, o Bolsonaro teria a oportunidade de aprovar uma PEC para acabar com a reeleição do Lula, para impedir que o Lula se candidatasse à reeleição. Mas o Bolsonaro preferia enfrentar o Lula, né, porque o Lula era o mais fácil dele ganhar. E da mesma forma para o Lula agora, o Bolsonaro é o mais fácil do Lula ganhar nessa eleição. Então o Lula tem interesse que o Bolsonaro participe da eleição. Outros nomes seria muito mais difícil para o Lula. Ele sabe que enfrentar o Tarcísio, por exemplo, por mais que a esquerdalhada faça coisa e tal, e reclame, não sei o que lá, o Tarcísio tem uma rejeição muito menor que a dele. A chance do Tarcísio ganhar é muito grande. A mesma coisa para Michele Bolsonaro, né? Então, eu não sei se o Lula quer realmente que o Bolsonaro fique de fora dessa corrida, não. Sim, é lógico que ele está falando que não vai fazer isso e coisa e tal. E ele pode não fazer isso diretamente, mas fazer isso indiretamente, né? O Valdemar da Costa Neto, por exemplo, diz aqui, ó, o Lula tem habilidade para negociar com o Trump e deve conseguir derrubar as tarifas, avalia o presidente do PL. É o que diz o Valdemar da Costa Neto. Não, o Lula talvez consiga mesmo. A questão toda vai ceder aonde? Qual vai ser o ponto que o Lula vai ceder para conseguir agradar o Trump? Veja, se for só, aquele papo que o pessoal fala, não, terra rara, vou dar não sei o que lá, isso não vai a lugar nenhum, meu amigo. Sinto muito, isso daí não vai chegar nisso não. Mas tem uma coisa que o Lula pode fazer que talvez agrade o Trump, tá? E tá aqui, ó, se é hora de ceder, diz o Lula sobre a reunião com o Trump. O Lula sabe que vai ter que ceder. Ele sabe que tem que ceder em alguma coisa. E tem que ceder alguma coisa que é pesada. Não vai ser ceder uma coisa levinha para acabar com isso, né? Olha só, segundo ele está dizendo aqui, ó, a cabeça do ministro Alexandre de Moraes será uma das ofertas de Lula para Trump. No seu lugar, Lula já tem até um substituto, Rodrigo Pacheco. Ou seja, o Lula mata dois coelhos com uma cajadada só. O Lula quer aprovar o Bessias para o Congresso, para o STF. Só que o Bessias, o Senado não quer aprovar, porque o Senado quer o Pacheco. E o Senado não aprova o impeachment de ministro do STF, do Alexandre de Moraes, justamente porque teme ações do Alexandre de Moraes, né? Agora, imagina um acordo fácil que pode ser feito entre Lula e o Congresso, e o Senado particularmente, né? Vocês fazem o impeachment do Alexandre de Moraes, já tem até o embasamento da Lei Magnitsky, todo aquele relatório preparado pelo governo americano para mostrar ele como um violador de direitos humanos, tem aquelas mensagens absurdas, né, que vazaram da vazatória. Aí, ou seja, o Lula consegue emplacar, matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele tira o Alexandre de Moraes, porque ele tirando o Alexandre de Moraes, veja, o Alexandre de Moraes não é amigo do Lula, ele não é aliado do Lula, nunca foi, né? Inclusive o Lula teme o Alexandre de Moraes no futuro, né? Então ele se livra do Alexandre de Moraes, ele resolve o problema da Magnitsky, porque hoje o Brasil está numa situação terrível de ter um ministro com Magnitsky no STF, né? Se você pegar todos os países que já sofreram, que algum ministro sofreu Magnitsky, foi questão de tempo para outros ministros sofrerem também. Então uma maneira do Brasil resolver o problema é falar, olha só, esse cara então que realmente violou direitos humanos e coisa e tal, a gente tirou ele. E aí pronto, aí resolve-se o problema, né? E além disso, o Lula pode colocar o Pacheco, o Senado vai adorar colocar o Pacheco no lugar do Lula, então mesmo esse Senado que tem hoje poderia fazer isso, resolveria vários problemas de uma vez só para o Lula e para o Trump e para a gente também, para a oposição também. Quem que não gostaria disso? Quem que oporia esse tipo de coisa? Bom, para início de conversa, evidentemente, o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, idiota, tá achando que o Lula tá fazendo o lado dele, tá tentando negociar para acabar com a Magnitsky, coisa e tal, né? Então, o Alexandre de Moraes pode estar realmente do contrário, certamente vai estar contrário a isso. Mas não tem muito que ele possa fazer se ele não tiver apoio dos outros ministros do STF. Lembra, o Alexandre de Moraes teve apoio para condenar Bolsonaro, porque não é só o Lula que quer condenar Bolsonaro, não é só o Alexandre de Moraes que quer condenar Bolsonaro, um monte de gente quer condenar Bolsonaro. Aí, por isso que foi fácil esse tipo de coisa, né? Agora, um monte de gente no STF está com medo de mais Magnitsky, e por mais que eles não gostem de fazer impeachment de ministro do Supremo, lembra, né? O fato de você fazer o impeachment de um ministro do Supremo, você enfraquece todos. Porque a partir daí, no momento que você teve um ministro retirado, retirar outros fica mais fácil no futuro. Então, os outros ministros não gostam, mas face a possibilidade de tomar uma Magnitsky,
eu tenho certeza que a maior parte deles toparia essa brincadeira de deixar o impeachment do Alexandre de Moraes correr. O Alexandre de Moraes sozinho não consegue parar nada, entendeu? Ele sozinho no STF, ele isolado no STF, ele não consegue ir a lugar nenhum. Ele pode contar com o Gilmar Mendes e com a Carmen Lúcia, mas com mais ninguém ali, se você parar para pensar. O resto todo não tem lealdade ao Alexandre de Moraes. Pode até votar a favor dele, o Dino e o Zanin, por exemplo, mas a lealdade deles é o Lula, não é o Alexandre de Moraes, né? Então, esse tipo de coisa aqui, eu vou te falar uma coisa, tem chance, hein? Tem chance. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Ainda tem uma outra coisa que ele falou na coluna dele aqui, ó. Quem perdeu com a saída prematura do Barroso foi a maioria do Supremo. Com o Fux na segunda turma e o impeachment de Alexandre de Moraes se consolidando nos bastidores, a briga entre facções do Supremo está apenas começando, né? Ou seja, vai haver uma mudança muito grande ali, porque agora vai entrar, em tese, o Bessias e entraria também o Rodrigo Pacheco nesse caso, né? E os alinhamentos ali já não são mais tão sérios. O alinhamento do Alexandre de Moraes muito forte é com o Gilmar Mendes, com o Barroso e com a Carmen Lúcia. Esse quadro, esses quatro eram muito unidos, né? E o Barroso saiu. A Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes saem no próximo governo. O Alexandre de Moraes, se for tirado agora, acabou. Desmanchou esse núcleo no STF. E é lógico, não estou dizendo que vai melhorar o STF, tá? É lógico, a entrada do Pacheco e do Bessias seria uma bosta para o STF, mas de qualquer forma vai acabar com esse núcleo que era o núcleo principal contra o Bolsonaro, era o núcleo do PSDB. Enfim, é uma hipótese interessante, tá? E tem uma maneira de a gente saber se isso vai acontecer, tá? Para eles fazerem esse tipo de coisa, evidentemente eles vão ter que ter alguma novidade para começar esse processo contra o Alexandre de Moraes. E não vai ser agora, eles vão esperar primeiro o Alexandre de Moraes condenar todo mundo, porque eles sabem que esse processo aí, a velocidade da luz que o Alexandre de Moraes está fazendo, só ele faria esse tipo de coisa mesmo. Nenhum outro ministro do STF teria coragem de atropelar a lei tão abertamente quanto o Alexandre de Moraes atropela para fazer esses processos corridos, né? Então, eles provavelmente vão esperar o Alexandre de Moraes condenar todo mundo ali da, entre aspas, trama golpista, anular todos os recursos, decretar o trânsito em julgado da coisa, o que deve acontecer até o final do ano, no mais tardar no início do ano que vem, lá no STF, né? E aí o que vai começar a acontecer? Se essa hipótese aqui for verdadeira, né? Aí o que vai começar a acontecer é que vão começar a surgir mais mensagens da Vaza Toga, mais informações sobre Alexandre de Moraes, mais críticas contundentes contra o Alexandre de Moraes, o que vai justificar o pedido de impeachment dele no Senado ano que vem. Eles não vão usar as justificativas que já tem hoje, porque dessa forma ficaria estranho. O Lula estaria dando força para a oposição, que já pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Eles vão querer um outro motivo para isso, mas isso é fácil eles arrumarem. Tem um monte de podre que o Alexandre de Moraes fez nesse processo, está todo mundo vendo que é um absurdo, né? E o mais legal dessa coisa, para a esquerda, né, é que o Alexandre de Moraes se ferra completamente, ele vai para a aposentadoria, mas vai com a Magnitsky, tá? A Magnitsky não acaba não, tá? Nenhum juiz sancionado com a Magnitsky saiu da Magnitsky na história. É para sempre isso, né? Então o Alexandre de Moraes vai para a aposentadoria ferrado, porque não é mais ministro do STF, caiu em desgraça, mas o STF se poupou nessa história, né? Tava realmente um absurdo o que ele estava fazendo com o país, com a justiça no país, preservou o STF, jogou a culpa toda no Alexandre de Moraes, jogou o problema todo para ele, né? Mas e o Bolsonaro, como é que fica? Depois desse escândalo que eles vão inventar sobre o Alexandre de Moraes ano que vem, eles podem perfeitamente descondenar o Bolsonaro sem problema algum. É o desejo do Lula que o Bolsonaro concorra nas eleições e ainda libera o negócio do Trump. O que o Lula não espera e vai acontecer é o Bolsonaro ganhar dele nas eleições do ano que vem. Essa é a parte que o Lula não espera, não contava com ela, né? Essa coisa toda tem que acontecer antes de abril do ano que vem. Se for acontecer, tem que acontecer antes de abril do ano que vem. Por quê? Depois de abril, primeiro que não tem mais como mudar os candidatos, porque o Tarcísio já vai se desincompatibilizar do governo do estado de São Paulo, e pode ficar um prazo muito curto para indicar o Pacheco para ministro do STF. Então, ou seja, se a coisa for acontecer, vai acontecer depois que condenar tudo, Alexandre de Moraes condenar todo mundo, dar o trânsito em julgado, que deve ser final desse ano ou início do ano que vem, e antes de abril do ano que vem. Então vamos ver. Vamos aguardar o que vai acontecer no início do ano que vem para ver se a gente tem alguma novidade nisso aí. Eu acho que é plausível essa teoria aqui
do José Amilcar, hein? Meus amigos, se tudo isso se confirmar, a história vai registrar esse momento como o grande pacto da traição. Lula entregando o próprio aliado para se salvar e de quebra tentando limpar a imagem do Brasil lá fora. Mas o que ele não espera é que ao tentar enganar todo mundo, ele mesmo pode estar cavando o próprio fim. Porque no fim das contas, quem vive de trair uma vez, trai sempre. E quando o Trump entrar de vez nesse tabuleiro, o jogo vai mudar completamente, gente. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Lula teria coragem de trair o Xandão e entregar a cabeça dele pro Trump para salvar o governo dele? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai dar o que falar. E claro, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para não deixar o YouTube enterrar a verdade e participe do sorteio quando a gente chegar a 1 milhão de inscritos, porque aqui a gente fala o que a grande mídia tem medo de dizer. Deus abençoe você, deixa o like, gente, não esquece. Fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!